Muito boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar convosco. Os meus agradecimentos ao Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral da AME e também ao Conselho de Administração e ao Sr. Presidente por este convite que muito nos honra e é sempre uma oportunidade de discutirmos em conjunto e em família os problemas que nos preocupam, fazermos reflexões e tentarmos evoluir face aos desafios que o mutualismo nos coloca em cada momento. O tema dado, o mutualismo genericamente e o mutualismo para as associações de âmbito socioprofissional é muito abrangente. Por isso, diria meia dúzia de palavras sobre o mutualismo em geral e situar-me-ia depois em particular, ou procuraria fazê-lo, no âmbito das associações mutualistas socioprofissionais, de âmbito socioprofissional, na medida em que têm todos os tipos de questões que têm as associações de âmbito mais alargado. O próprio Montepio Geral começou por ser um Montepio de âmbito socioprofissional para os empregados públicos e depois alargou a outros âmbitos socioprofissionais e passou a ser geral. A diferença nestas entidades, eu diria que quando estamos no âmbito socioprofissional, temos um sentimento de pertença e um conhecimento profundo das entidades. Este exemplo da Associação Mutualista dos Engenheiros, a Casa de Imprensa, Comércio de Lisboa, enfim, e tantas outras, têm de facto problemas específicos e nessa medida podem ter alguma maior facilidade de vinculação e de fidelização, o que é importante, mas também um melhor conhecimento dos riscos e uma melhor preparação das respostas para as necessidades desses associados e desses membros em particular. Mas duas notas sobre o mutualismo globalmente. Os sentimentos de solidariedade e de entreajuda explicam a resiliência do movimento mutualista desde os primórdios, o que, associado ao seu sentimento de independência, permitiu que as pessoas nas comunidades fossem encontrando, como hoje vimos aqui a propósito da mutualista da Covilhã, respostas para as suas necessidades em cada momento não satisfeitas pelos poderes públicos. E assim começam desde os primórdios, e agora podemos fazer aqui um olhar mais dirigido para as entidades de cariz socioprofissional, desde a antiguidade, para não recuar mais, os egípcios tinham verdadeiras, chamavam-lhes corporações, verdadeiras associações mutualistas para proteção dos seus associados e que eram organizadas em termos socioprofissionais, militares, médicos, ourivos, as mais diferentes profissões. E que se entreajudavam nos momentos de dificuldade ligados à profissão, fosse por razões de invalidez, de morte, de orfandade, de viuvez, de carências diversas, incêndios, que instantaneamente, e eram eminentemente profissionais por conta própria, ficavam muito expostos e solidariamente resolviam os seus problemas nesta dificuldade. Na Grécia, isto observa-se também com caráter socioprofissional dirigido mais para o comércio, e em particular o comércio marítimo. Em Roma, e por inspiração também das corporações egípcias, e agora já com cotizações e também bens do tais, alguns associados ou membros deixavam heranças e dotes para proteger diferentes classes e as suas necessidades. Portanto, estas entidades de âmbito socioprofissional, desde tempos muito recuados, que se organizam entre nós,
tivemos também situações desse tipo, hoje já aqui recordadas pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração da AME, a propósito do Dom Dinis e dos barcos e das campanhas das safras da pesca, mas a seguir a este período clássico, a Idade Média é muito pouco solidária e tem muito pouco entreajuda. É já no princípio do segundo milénio que a Igreja começa a organizar confrarias, primeiro com intenções puramente religiosas, mas depois que alargam a sua ação também ao auxílio das pessoas. E, a partir das confrarias, nascem as corporações medievais. Há muitas outras entidades, mas todas são semelhantes. Tiveram diferentes designações em diferentes geografias, mas basicamente tinham esta natureza. E as corporações eram também organizadas por ofícios e regulavam não só o ofício e a evolução dentro dessa arte ou desse ofício, como depois asseguravam, normalmente com uma confraria associada, a resposta às necessidades das pessoas em situação de dificuldade. Sempre estes valores de solidariedade, de entreajuda. Com a reforma na Igreja e o absolutismo, estas corporações alteram-se, tornam-se eminentemente patronais e há aqui um vazio. Só no final do século XVII, XVIII, começam a surgir as associações mutualistas modernas. E para responder exatamente a estas necessidades sempre presentes de áreas não satisfeitas pelos poderes públicos e que os cidadãos, com inovação social, fala-se hoje muito de inovação social, há inovação social no mutualismo desde as origens, para responder exatamente às necessidades que não encontravam resposta de modo algum. Eram as pessoas que se auto-organizavam e que resolviam os seus problemas em conjunto. Enfim, com esta base do mutualismo, há depois evoluções para o Estado-providência, para as misericórdias, para os sistemas de saúde, em particular, relativamente às entidades de âmbito socioprofissional, as necessidades nós podemos situá-las, em particular, no domínio da segurança ou da proteção social, uma das grandes questões, da saúde e da qualidade de vida, enquadrando na qualidade de vida hoje necessidades novas, como a habitação, como o envelhecimento, mas genericamente. Isto é comum às associações de âmbito mais alargado, mas neste domínio socioprofissional estas são questões fundamentais. Porquê a segurança social? Cada vez as pessoas descontam mais anos para ter uma reforma menor, quando se reforma efetivamente. E o sistema de segurança social, que é composto por 3 subsistemas, o sistema previdencial devia substituir o salário, mas efetivamente não substitui. E há uma redução efetiva de rendimento disponível quando as pessoas se reformam. E, portanto, as associações mutualistas de caráter socioprofissional preocupam-se, como todas as outras, mas estas em particular, com os seus membros e com a resposta a um esforço de reposição desse rendimento disponível. Como é que isto pode e é feito? A própria Lei de Base da Segurança Social prevê o sistema previdencial, que era o que deveria substituir o salário quando ele se perde, e depois um sistema complementar, prosseguido por diferentes entidades, nomeadamente as associações mutualistas. Porque o sistema previdencial, não vamos discutir os porquês, não é o momento nem o tempo, mas não tem nem condições técnicas, nem financeiras para poder garantir a reposição do poder de compra do período laboral. Há efetiva perda. E, portanto, o que tem que se procurar é, através do sistema complementar, há depois outros subsistemas de proteção social e de cidadania para situações mais específicas, mas para responder às necessidades das pessoas que perdem rendimento disponível,
têm maior longevidade, e ainda bem, mas aumentam muito também as necessidades de saúde, ou seja, têm que gastar mais num período em que têm menos rendimento. E isto coloca a questão de como responder. As mutualidades que estiveram na origem da Previdência, em Portugal, o sistema de segurança social é em 1910, com a mudança de regime, que se começa a discutir, em 1920 há os primeiros seguros sociais obrigatórios, e depois em 74, e sobretudo com a Europa, chega-se ao modelo atual, mas que tem estas insuficiências e, portanto, precisa de ser complementado. Neste domínio, julgo que as associações de âmbito socioprofissional, na ligação que têm com os seus membros, têm aqui, falava-se há pouco, em literacia de saúde. Há aqui uma literacia financeira que deve ser feita junto dos membros. Se é verdade, cada vez se desconta mais para uma reforma menor, se calhar temos que estar informados que devemos cedo começar a poupar durante a vida ativa para poder ter, no período da reforma, o complemento que nos permita manter o equilíbrio face às despesas que, em alguns domínios, até aumentam. E este é um papel, talvez, muito importante para as próprias associações. O desenvolver esta literacia junto dos seus membros. Porque, por via disso, podem depois, naturalmente e com facilidade, dada a adesão fácil que a ligação socioprofissional permite, capturar estes membros socioprofissionais para as associações mutualistas e, efetivamente, garantir uma fidelização, poupanças de longo prazo, que no fim do período ajudam, efetivamente, os membros a repor o seu poder de compra perdido pela redução do rendimento disponível. E, para além disso, montar depois as modalidades respectivas para a Previdência, no sentido de, com a gestão cuidada, as previsões técnicas atuariais para os produtos atuariais ou de capitalização para os produtos de capitalização, garantir a boa aplicação especializada no sentido de, no fim do período, dar o retorno necessário e o complemento necessário para essa reposição do poder de compra. E aqui eu diria que podemos também pensar nas associações de segunda ordem ou de ordem superior, associações de associações, porque se calhar às vezes podemos não ter a dimensão para determinadas massas críticas, mas em conjunto podemos consegui-lo. E isto é verdadeiro, desde logo, num conjunto de aspectos formativos, de literacia, mas também de áreas críticas de gestão, que garantam o rigor de gestão, o atuariado, a compliance, a análise do risco, a auditoria, podem ser feitas nessas entidades de segunda ordem, até com a independência. Para uma entidade, digamos, que não tenha massa crítica, isto são custos muito elevados e difíceis, globalmente e até com independência, isso pode conseguir-se e servir todos com vantagem e redução de custos, garantindo a coesão. Por natureza, as associações entreajudam, os seus membros entreajudam-se por natureza, e as associações devem fazer o mesmo. E ainda hoje de manhã se falava que, ou dizia o Dr. Nelson Silva, e eu reparei com apreço, que dizia que se deve falar a uma só voz. E, portanto, há aqui matérias que devem ser ponderadas, justamente talvez no sentido de podermos ter serviços que sirvam todos, beneficiando todos, garantindo níveis de gestão em áreas-chave e de intervenção que a todos servem com baixos custos. Mas esta literacia não se esgota na financeira. Eu julgo também que no domínio da gestão e noutros há aqui aspectos de entreajuda que nestas associações de associações se poderão obter com grande vantagem. Até em domínios outros, onde a massa crítica é importante. Mas não valerá a pena elaborar profundamente, mas eu diria que se empresas que não têm nenhuma ligação entre si desenvolvem muitas vezes acordos e agrupamentos complementares de empresas para reduzir os seus custos e funcionar em conjunto, uma associação de associações é, por definição, um agrupamento de associações.
pode ter essa resposta que a todos sirva a baixo custo, em áreas-chave, dando a massa crítica global que individualmente cada um de nós pode não ter. E se isto é verdadeiro para estas áreas da Previdência Social, eu diria, não sou um especialista de modo nenhum, eu diria que isto é válido para a saúde ou para qualquer outra área. E que esta será uma forma de potenciarmos a nossa ação. Em termos, não sei, Sr. Presidente, se estou faz favor. Procurarei ser breve. Relativamente à saúde, como dizia, com mais propriedade os colegas de painel poderão falar neste domínio. Eu diria, contudo, que também aqui a literacia na saúde é fundamental. E a literacia-saúde, se calhar, é, num primeiro momento, saber comer. Ter educação sobre justamente a alimentação. Grande parte das doenças daí derivam, e é mais uma vez na formação e na literacia para a saúde que podemos encontrar uma forte redução da sinistralidade futura. Mas depois também, e aspectos que foram aqui ilustrados, mais uma vez, com o exemplo que aqui nos foi trazido hoje pela covilhanense, em alguns domínios em que se pode desenvolver a dimensão preventiva. Havia aquele exemplo simples da tensão arterial à distância. Se nós apostarmos no preventivo, neste domínio da saúde, seguramente reduzimos muito a sinistralidade futura. E, portanto, se calhar, podemos pagar muito menos do que num seguro de saúde se, em termos associativos, nós desenvolvermos essa ação preventiva sistemática, que, ao encontrar a doença, a despista na origem, com menor custo, logo mais barato. Logo, se alargado massivamente à comunidade mutualista, poderá efetivamente encontrar também aqui formas de resposta mais equilibradas do ponto de vista técnico e mutualismo. Sempre teve, enfim, muitas entidades sussurraram ao longo da história, justamente por questões atuariais, por questões de gestão financeira, por questões de gestão. Devemos, por isso, o mais possível, tentar robustecer a ação associativa e trabalhar em conjunto no sentido de garantir essas competências e essa ação combinada que a todos pode servir. A evidência que hoje tivemos aqui, nos dados estatísticos, de que a maior parte da capacidade instalada em termos de saúde nas associações mutualistas portuguesas não está utilizada, é um paradigma justamente da otimização que devemos procurar, desde logo entre associações. Porque é que a que represento e tantas outras não podem usar, já vamos usando, mas devemos ainda desenvolver isto bastante mais, usar os serviços de todos e ocupar essa capacidade disponível. E fazem muito bem as associações ao abrir isto à comunidade, porque é uma forma de capturarem mais associados, ou de ligar até aos sistemas de saúde públicos, no sentido de ocupar essa capacidade disponível. E, portanto, julgo que os recursos são sempre escassos, todos temos dificuldades, mas se nos unirmos conseguimos otimizar e fazer mais com menos, se tivermos entreajuda e solidariedade entre nós, tal como os nossos membros têm em cada associação. Em outros domínios, como a qualidade de vida, hoje há necessidades de habitação, há necessidades de apoio no envelhecimento, áreas novas, fundamentais, onde é preciso encontrar respostas, podemos replicar os argumentos. Não elaborarei muito, até porque o tempo disponível o não permite, mas os princípios são os mesmos. No fundo, e com isto termino, agradecendo mais uma vez esta oportunidade, dizendo que nos cabe, enquanto mutualistas, neste fórum em particular, de reflexão, tentar encontrar os caminhos de futuro que nos permitam realmente cumprir a nossa missão com
os dois quesitos fundamentais da sobrevivência e que levaram a que muitas associações sucumbissem no passado. Equilíbrio técnico e sustentabilidade. Depois, conhecimento, mas basicamente solidariedade e entreajuda. Muito obrigado.